Seja muito bem-vindo, esse é o 15º episódio do podcast Rotina Funcional. Esse programa ele tem o intuito de ajudar você a ter mais prazer, energia e produtividade com pequenos ajustes à sua rotina. Eu sou o psicólogo André, venho atuando aí há mais de 1 ano e meio na clínica e ajudando diversos pacientes com a melhora na qualidade de vida através da rotina. E o tema do episódio de hoje é um pouco da minha história. Eu vou falar como surgiu o podcast, basicamente, né? Como que a minha história vem e me faz ir para a internet para ajudar mais pessoas, para impactar mais vidas. Então, eu vou explicar um pouco da cidade que eu nasci. Eu nasci em Concórdia, Santa Catarina, num contexto em que eu morava no interior. É uma cidade que hoje em dia tem uns 80 mil habitantes, então na época devia ter uns 60, ela cresceu bastante, ou até menos que isso, né? Eu nasci em 96, e é uma cidade pequena, boa de viver. O primeiro local que eu morei foi no interior. Morei no interior até uns 2 anos de idade, mais ou menos, e ali eu me mudei para a cidade, que foi praticamente a mudança mais difícil que eu tive, assim, geral, assim, da minha vida inteira. Foi o fato de mudar do interior, né, aquela liberdade, tudo que a gente tem, para uma cidade. Não é uma cidade pequena, cidade do interior mesmo, não é tão significativo para um adulto, mas para uma criança é. Então eu acabei mudando para a cidade e dali eu fui, né, comecei a ir na creche, né, no caso SCAF, não é bem o nome creche, é um lugar que tem ali em Concórdia. E eu comecei, né, a frequentar esse lugar e tal, eu tive muita dificuldade de me adaptar, assim, pelo que dizem foi a mudança mais difícil que eu tive. Isso me ajudou, né, com outras mudanças me ajudou a ser mais tranquilo, me ajudou a adaptar mais, como eu vou comentar mais pra frente na minha história. Então eu nasci nesse contexto. Estudei numa escola pública um pouco diferente, né? Eu estudei numa escola pública de 2002 a 2010, né, pré-2 e 8ª série, e ela era um pouco diferente da grande maioria das escolas públicas. Ela era bem interessante, assim. Eu tive bons professores, eu tive xadrez no primário já da escola, então eu consegui aprender muito desde o começo, assim, né, aprender muitas coisas, né, a importância que isso teve para minha vida, o impacto que isso teve. Embora na época do xadrez eu não jogava xadrez assim como esporte até a 4ª série. Então da 1ª série até a 4ª série, que era até a 8ª série, não era ano que nem hoje em dia, eu jogava xadrez ali na escola, normal, assim, com os colegas, e na 4ª série em diante que eu comecei a aprender mais do esporte, como, digamos assim, um esporte mesmo, né, que eu comecei a jogar para valer. Isso com os meus 10 anos de idade. Nessa escola, ela tinha algumas coisas diferentes assim das outras, como eu já citei. A gente plantou árvore em 2007, 2008. Em 2008 a gente levou elas, a turma no caso, né, eu estava viajando num torneio de xadrez, levou ela no interior lá e foi plantada. A gente plantou em caixinha de leite, foi uma campanha muito interessante. Eu tive matemática financeira, né, sinto que eu até peco às vezes, mas eu aprendi muito no passado com isso. E o xadrez, como eu já citei, e assim, não é todas as escolas que têm conteúdos tão importantes aqui. Outro conteúdo interessante seria a música, seria conteúdos da própria rotina, como a questão do que eu passo no canal em si seria interessante nas escolas, porque muita coisa que a gente aprende nas escolas, de fato, a gente precisa se especializar para usar aquilo. Por exemplo, algum conteúdo de geografia, às vezes algum conteúdo de matemática e tudo, a gente precisaria se especializar para usar aquilo na nossa vida. Só que a rotina, independente da área que você for, você precisa usar. Você precisa ter uma higiene do sono, ou pelo menos deveria ter. Seria interessante fazer atividade física, seria interessante diversos pontos, né, que infelizmente a gente não aprende na escola. Então eu vejo como uma defasagem, né, do sistema atual, que ele é muito antigo. A gente vem aprendendo as mesmas coisas há décadas, se não séculos aí,
na escola, então não teve um grande avanço assim. O que a gente pode perceber é que de uns tempos para cá notou-se a importância de algumas coisas, como o aprender inglês, como meditação, como várias coisas que já está mais nítido a importância. Mas na questão de conteúdo na escola não ficou tão significativo assim a mudança. Tem várias coisas muito interessantes que a gente aprende, eu não estou criticando aqui a escola e os profissionais em si, eu estou apenas colocando que tem muita coisa que nós veríamos apenas como especialistas. E daí é para ter conteúdo da rotina que não precisa ser um especialista. Né? Qualquer pessoa, para ser humana, ela precisa melhorar a rotina. Então assim, eu tive muita coisa, mas muita coisa que seria útil eu não tive. Até a própria educação emocional seria interessante, que todo mundo tem que lidar com as emoções, seria muito interessante ter. Então vamos continuando aqui. O xadrez para mim, então, ele virou um hobby, né, praticamente ali em 2006, né, eu estava na quarta série, e depois acabou virando um esporte. Né. Em 2007 a gente montou uma equipe na escola que tem os jogos escolares, e na época, no município, no estado na verdade, os jogos escolares eles ocorriam de forma em equipe. Só que passava para a etapa nacional apenas um jogador, né, de cada naipe, um homem, um menino e uma menina no caso, né. Então isso foi 2007 a 2010 que eu estava nessa equipe. Todos os alunos da mesma turma, então todos começamos na quinta série e terminamos na oitava. E a gente teve esse avanço aí com o decorrer do tempo no nível, né? Teve um colega que ele abandonou a equipe no começo, né? Ele abandonou o xadrez, no caso, ele continuou na equipe. Então ele acabou ficando como titular no começo e reserva no futuro. Tem um, inclusive, se vocês pesquisarem aí no Instagram, acho que é @Pedro Bianchini, é um goleiro aí muito forte, já foi até convocado pela seleção. Então, goleiro de futsal, no caso, ele era da equipe até o fechamento em 2010. Ele terminou como titular, ele sempre jogou bem, ele até chegou a ficar em dúvida se ele ia para o xadrez ou para o futsal. A gente não deixou ele continuar no xadrez porque não é rentável e ele já era uma referência no futsal. Então ele acabou optando por ficar no futsal, acabou se profissionalizando algum tempo depois. Aí tem os outros dois colegas, o Victor Ferri, advogado hoje, o Lucas Lopes, eu não tenho muitas notícias, a gente não tem muito contato. E em 2010, então, a gente acabou ganhando o estadual. E eu ganhei numa seletiva e eu pude ter o prazer de viajar de avião já com 14 anos de idade. Fui o primeiro da minha casa, todos até hoje já viajaram por causa do meu irmão. E eu fui para Fortaleza sozinho representar Santa Catarina. Eu fiquei em quinto lugar com 70% de aproveitamento, foi uma viagem incrível, foi muito útil assim, né? Me fez crescer bastante. Eu senti que o meu objetivo, né, a minha motivação que eu comecei lá em 2006, que era uma coisa da escola, ela foi validada em 2010, né? Eu tive essa grande experiência aí de ir para Fortaleza. E eu sempre gostei muito de matemática. Até nessa época eu tinha um professor de matemática, a gente jogava xadrez, a gente conversava e tal. E tudo indicava na época, né, em 2010, que eu ia para as áreas exatas. Eu ia fazer alguma engenharia, alguma arquitetura, tudo indicava por esse caminho. Só que no ensino médio eu tive diversas situações que me fizeram mudar de foco, na verdade. Eu notei a importância psicológica, eu tive algumas questões também de pensamento acelerado, tive alguns tratamentos também, e assim, eu notei a importância da saúde mental. E eu senti, dentro do que eu fui atendido, eu senti uma certa fraqueza na saúde, assim, em um determinado ponto, e eu senti que as pessoas precisavam ser escutadas. Aí eu acabei tendo, né, como várias opções. Eu cheguei a fazer um curso de informática até 2010, um mais simples, e depois até 2017, eu acho, 2014, 2017, 2013, 2017 eu fiz outro, né, que eu terminei no meio da faculdade, inclusive. E esse curso de
de informática me fez pensar em fazer uma faculdade de informática. Era uma possibilidade na época. Só que eu acabei mudando de ideia, né? Eu acabei tendo sempre psicologia como uma opção e conhecendo, né, a importância da saúde mental no meu ensino médio, eu acabei indo para psicologia. Então, eu queria fazer uma faculdade federal, né? Meu irmão, na época que eu me formei do terceirão, ele estava nos Estados Unidos e eu queria fazer, né, que nem ele, estar fora. Só que eu acabei conhecendo, né, a universidade ali, acabei gostando e me formei na própria UNC, que é a Universidade do Contestado, no campus de Concórdia, que é a cidade onde eu nasci. Nesse tempo, então, eu terminei o curso de informática, eu evolui bastante como pessoa, eu tive alguns problemas também, né, durante a faculdade, né, por umas questões pessoais, e o conteúdo em si da faculdade eu nunca tive muita dificuldade, nunca passou assim pensamentos de desistir e tudo mais, mas algumas dificuldades que eu tive, né, pessoais assim, foram bem impactantes, né, como a tragédia da Chape em 2016, a continuidade disso na minha vida, que teve diversos fatores em 2017, e assim, é como uma borboleta, né? A borboleta ela primeiro é uma larva e ela vai para o casulo, e depois lá no casulo ela começa a evoluir, e ela se torna uma borboleta quando ela quebra aquilo. E tem a história de que um cara viu a borboleta no chão e tentando ajudar, né, ela estava virando borboleta, tentando ajudar, ele cortou o casulo. Só que o inseto, então, ele não conseguiu fortalecer as asas o suficiente, não conseguiu voar por causa disso e acabou morrendo. Então, para se tornar uma borboleta, ela precisa daquele sofrimento. E o sofrimento em si, ele faz a gente crescer. O sofrimento em si, ele faz a gente crescer. E essa época, 2016, 2017, que eu tive um certo sofrimento na minha vida, me fez crescer muito. Me fez ter muita maturidade como pessoa. E eu acabei iniciando, em 2017, um tratamento. Acabei iniciando um tratamento que eu engordei, eu não lembro quanto eu pesava, mas na casa dos 60, 70 quilos ali, nessa faixa. Em 2017, né, dezembro de 2017, quando deu janeiro, né, dezembro para janeiro de 2019, então um ano e alguns meses, eu estava com 96, 97 quilos. Aí, nessa época, né, que eu terminei a faculdade, eu tive a formatura em fevereiro de 2019, eu pesava essa quantia, né, 96, 97, e eu comecei a fazer academia. E comecei a recuperar o corpo que eu tinha, né, de certa forma. Foram 18 meses, né, que eu fiz para perder o peso, né. Desses 18 meses eu perdi 27 quilos, contando... A alimentação ela não era desregulada, então eu não posso dizer que eu regulei esse ponto. Eu só tive em alguns momentos do tratamento a questão do corticoide e a questão de medicamentos que me davam fome, que me fez ganhar peso, e eles já estavam em dose menor. Então eu acabei aí evoluindo de certa forma, né? Acabei melhorando meu peso, melhorando minha condição física, e eu trabalhei tanto em 2016 como em 2017 durante a faculdade. Antes disso eu só trabalhei com meu pai, que era no sentido de derrubar uns eucaliptos no interior, de fazer algumas coisas no sentido de serviço de interior mesmo, assim, ia ajudar em casa, fazer rancho não, compra semanal, a gente acabava não fazendo rancho, e outros pontos. Mas eu nunca tinha trabalhado assim numa empresa, eu nunca tinha feito nada que eu não tivesse passado numa prova. Eu tive 2 empregos ali, estou no terceiro no momento e isso continua, embora eu tenha ido bem em todas as situações até hoje. Isso em 2019. Aí tinha o concurso da PM. Caso você tenha visto o primeiro episódio, ali, o terceiro episódio também do sono, você deve ter ouvido falar da minha história. Então, no episódio 1 e 3, eu falo que eu gostava da noite. Né? Eu gostava da noite e eu tentava
estudar durante a noite, que era um período mais calmo, um horário mais quieto, que eu fluía bem. E no dia seguinte, daí eu dormia durante o dia e voltava a estudar de noite. Então eu passava muito tempo dormindo durante o dia, estudava durante a noite, e foi assim que eu passei, né, em 2 meses de estudo na prova teórica da PM. Eu reprovei no físico porque em janeiro de 2019 eu estava com 96 quilos, em junho eu estava com 90, em agosto eu estava com 82, em setembro foi a prova, provavelmente 80, 81 quilos ali eu já devia estar pesando. E terminando junho de 2020, pouco depois de estourar a pandemia, eu estava com 69 quilos. Então assim, foi bem pesado, né? Tive uma boa preparação, eu estudei bastante para a prova, mas mesmo assim eu estava muito pesado, eu tive pouco tempo para me preparar para o físico. Então quem quer entrar nas áreas militares, eu recomendo estar fazendo atividade física desde cedo. Isso vai preparar para que você tenha força e para que você consiga passar no teste de aptidão física quando chegar a hora. Isso vai facilitar bastante. Então, nessa época eu reprovei no físico da PM, continuei em casa, aí na época, no ano seguinte, eu estava ainda buscando emprego e estourou a pandemia. Em janeiro de 2020, eu entrei no curso de inglês. Comecei a querer aproveitar um pouco para aprender inglês, e em março estourou a pandemia. Eu fiquei em casa, eu maratonava séries, eu via muita coisa para aprender inglês. Isso foi bem importante para mim. Eu até tentei alguns empregos nesse período sem sucesso, né? Essa questão de indicação forte no mercado lá, eles pegavam as pessoas que eram indicadas, eu não tinha QI, que nem dizem, eu não tinha quem indicar. E fora a questão que eu tentei também empregos operacionais para ter o meu dinheiro e conseguir fazer as minhas coisas, não consegui também. Aí em setembro de 2020 eu fui viajar para ver o meu irmão no Mato Grosso, né? Eu fui viajar de avião pela segunda vez. Isso eu tinha, a primeira vez eu tinha 14 anos, a segunda vez eu tinha 24 anos, né? Então 2010 e 2020. E eu fui para ver meu irmão lá, que ele virou agrônomo, ele foi para lá, que é uma região que ele começou a admirar quando morou nos Estados Unidos e tudo mais. E na época, um pouco antes, eu tinha interesse, né, na pandemia em entrar no Tinder. Eu acabei comprando um manual que explicava os horários que você tem que mandar mensagem para a pessoa, os horários que você tem que responder tudo para sua mensagem não ficar lá embaixo. Eu tinha colocado diversos pontos assim, tinha analisado diversos pontos. E nisso eu tinha conhecido a mulher que atualmente é minha parceira, né? A gente não casou legalmente, mas a gente vive junto aí desde que eu comecei a trabalhar na unidade de saúde, há mais de 1 ano e meio. Então eu já tinha conhecido ela online nessa época que eu fui para o Mato Grosso. Na volta, era para mim vir aqui já, né? Que eu estou em Campo Belo do Sul agora, só que o voo foi adiado, na verdade cancelado, na época eles podiam cancelar. Por causa da pandemia era um incentivo que o governo deu, aí eles não precisavam pagar multa ou não precisava voar de qualquer forma. E eu peguei um voo alguns dias depois, aí eu vim para cá no fim de semana seguinte e conheci ela. Foi bem interessante, assim, eu conheci ela, a gente começou uma relação nesse período, digamos assim, e em 2021, né, em fevereiro de 2021 teve uma prova, então novamente eu estudei ali no começo do ano de 2021, né, do começo do ano que eu estava aqui até um mês e meio ali, eu estudei para fazer a prova, fiquei em quinto, fui chamado, né, as pessoas que ficaram atrás de mim, ninguém quis a vaga, eu peguei a vaga na unidade de saúde e mudei significativamente a minha vida. Então, eu mudei a minha vida de solteiro, sem emprego, apenas formado, morando com os pais, em uma cidade média, vamos colocar assim, né? Uma cidade média em comparação aí com outras cidades maiores, para outra cidade, né, dá 220 quilômetros no caminho atual que eu dirijo. Na época, no caminho que eu vinha dava 300,
tinha uma estrada que estava sendo asfaltada, então é bastante, né? Levando em conta o relevo catarinense, tá, gente? O relevo catarinense dificulta um pouquinho, dá 3 horas e meia, 4 horas e meia, um deslocamento entre as cidades, levando em conta o nosso relevo. E eu me mudei, e não foi tão difícil no começo assim, né, que eu me mudei, era algo que eu queria já, eu me mudei para uma vida de solteiro para uma vida de casado, com emprego e com 2 enteadas. Então assim, foi uma mudança bem grande que aconteceu na minha vida. Eu gostei bastante, nunca tive dificuldade para me adaptar no sentido disso, mas eu tive um tempo, né, fiquei de janeiro de 2021 até julho sem fazer atividade física, e sem fazer atividade física com regularidade, eu caminhava apenas. E assim, eu comecei a me adaptar, né, eu era sempre da noite e tudo, apesar de que pessoas noturnas não existem. Eu digo isso por mim hoje, né, que eu noto que de dia eu funciono muito melhor. Então eu notei esses fatores e eu acabei conseguindo melhorar a minha rotina, né? Eu acabei conseguindo colocar estudos, colocar mais coisa na minha rotina a partir de julho. Eu peguei uma neve histórica aqui em julho de 2021 e acabei conseguindo melhorar a minha rotina. Eu coloquei meditação, eu coloquei estudos aí de psicologia, eu fiz uma formação em psicologia, depois eu fiz uma formação em sono, uma formação pequena no caso, né? Algumas horas aí em sono. Eu estudei muito durante esse período, eu iniciei meditação, até hoje que eu estou gravando esse vídeo, no dia 4 de dezembro, eu estou 380 dias consecutivos meditando. Então eu estou meditando aí uma quantia considerável de tempo, eu sinto que a minha regulação emocional estabilizou bastante nesse tempo, eu tenho praticado aí com regularidade. E tem outros pontos que eu tenho de conquistas. Por exemplo, eu bebo naturalmente 3 litros de água por dia, eu faço pelo menos 3 atividades físicas por semana para mais, né? Tem semanas que eu faço até mais do que isso. Eu medito todos os dias, pelo menos de manhã, e às vezes eu faço respiração junto com os pacientes com uma grande regularidade. Eu jogo xadrez, né? Eu jogo um torneio no momento, mas agora ele está em pausa, ele está nas férias, digamos assim. E fora isso, eu estou também há 380 dias que eu mexo num aplicativo de xadrez lá. E são vários pontos que eu mexo no aplicativo, vários itens que eu estou melhorando. É bem significativo, inclusive no ranking do ano do aplicativo, eu estou chegando entre os 40 melhores. Eu devo estar no 41º, que é o número 41, falado de outra forma, né? Então eu estou uma posição do meu desejado para fechar o ano. Quero fechar o ano entre os 40 melhores. Eu não sei quanto que eu estava, por exemplo, no começo do ano ou na metade do ano, mas em outubro eu olhei, eu estava tipo em 124º, que é o número 124 mais ou menos, e eu queria chegar no top 100, aí eu consegui chegar no top 100, aí eu olhei o ranking até o topo, né? E falei, esse ano eu quero terminar no top 40. Tem chance de até ir um pouco além disso, mas terminando entre os 40 melhores eu já atingi o meu objetivo. Isso eu estou há 380 dias consecutivos no aplicativo também. Na questão da psicologia, né, eu estou gravando conteúdo nisso, eu estou com atendimentos, eu estou evoluindo bastante como psicólogo, então eu estou tendo uma rotina absurdamente produtiva. Estudos, eu continuo estudando, eu continuo fazendo diversos conteúdos aí, diversos materiais no sentido de estudo, continuo avançando na minha vida e estou sempre progredindo, sempre tentando avançar, melhorar como pessoa, né, graças a uma rotina que eu consigo manter estável, sem exaustão e com tempo de lazer. Então eu costumo ter um tempo regular de lazer, costumo avançar em diversos pontos desejados, e eu vou falar um pouco agora da minha rotina para você entender melhor como que ela funciona. Então eu tenho, por exemplo, de semana eu trabalho das 8 ao meio-dia,
da 1h30 às 5, fora o horário de Copa agora, né? Por exemplo, amanhã, 5 de dezembro, o Brasil joga com a Coreia do Sul. Espero que ganhe. Aí eu saio 10 para as 4, que é pertinho aqui. Então tem esse ponto para começar. O segundo ponto, que é um negócio fixo, o segundo ponto, vamos colocar atividades físicas semanais. Então eu tenho de terça às 6 da tarde e quinta às 5 da tarde, no momento, treino funcional. Vôlei de sexta às 7 da noite. Eu estou tentando recolocar agora na rotina a questão da corrida. Eu ainda, na correria, eu ainda acabei não colocando novamente. Inclusive, na questão da atividade física, ano passado eu corri 15 km, eu vou retomar eles com um tempo até melhor, só que eu estava ganhando peso para ganhar massa muscular. Então agora vai ser um pouco mais difícil retomar, né, nessa mesma velocidade. Era em 1h26 o meu melhor tempo, todos abaixo de 1h30. Depois dessa dos 15 km eu tive também corridas curtas. Eu tive uma que eu fiz 2.700 em 11 minutos e 50. Quem corre para nível amador entende que isso é um bom tempo. Eu quero melhorar esses tempos também, quero voltar a correr. Na questão do inglês, eu venho estudando inglês 10 frases novas na fala todos os dias. Eu reestabeleci essa rotina em outubro, que eu tirei férias, então eu venho conseguindo ter uma rotina do café da manhã com grandes vitórias. E nos demais horários que eu não citei, eu tenho uma certa flexibilidade, né? De manhã, no final da tarde e no final de semana. De manhã eu tenho uma rotina que ela é muito interessante para ter várias vitórias. O que eu quero dizer com isso? Você ter pequenas vitórias de manhã para tornar o seu dia melhor. Por exemplo, eu levanto, vou no banheiro, escovo os dentes, passo perfume, tomo 600 ml de água de manhã, já uma matéria que eu vi aí, uma postagem que eu vi na internet recomenda, né, reabastecer o corpo. Eu não notei tanta diferença porque o meu intestino já era regulado, por exemplo. Então eu tomo 600 ml de água, aí eu continuo, né, na rotina, e eu tenho 3 pontos de progresso que eu posso observar todos os dias, né, ao decorrer do tempo. A meditação, né, na questão da regulação emocional. Eu posso notar no xadrez, os 4 pontos que eu mexo no xadrez eu posso notar melhoras. E o inglês. O inglês são diversas frases aí que eu venho melhorando com o decorrer da vida, venho avançando e eu posso notar melhoras. Terminando tudo isso, né, tinha na época das férias, às vezes eu chegava a terminar 10h30 da manhã para colocar isso em dia. Agora eu consigo terminar praticamente tudo, às vezes eu deixo o inglês para o horário do almoço, mas praticamente tudo até 8 horas, né, de fim de semana pode ser um pouquinho mais tarde, não muito mais que isso. E eu vou para o serviço, então eu faço 4 atendimentos de manhã e 4 atendimentos de tarde com o período cheio, fora as visitas, reuniões e outras funções dos atendimentos. E eu estou compartilhando aqui com vocês um pouco da minha vida. Eu notei nos atendimentos, então, que as pessoas elas tinham muita dificuldade em conseguir ter progresso na vida. Por exemplo, dormir bem, colocar uma atividade física, colocar ingestão de água. Eu notei diversos pontos que as pessoas tinham dificuldades. E eu notei que era meio que um padrão que se repetia. Então eu decidi criar o meu canal no YouTube, criar as minhas redes sociais e começar a divulgar um pouco o meu trabalho para ajudar as pessoas na melhora da qualidade de vida. Porque se são grande parte os mesmos erros, grande parte você consegue corrigir com os mesmos acertos e ajudar muita gente. E notando que as pessoas costumam errar da mesma forma, existe meio que uma forma padrão de resolver os problemas, como por exemplo, você vai encontrar bastante conteúdo aqui nos podcasts, tem o episódio do sono, que você começa a melhorar todos os problemas a partir do sono. Então melhorando o sono,
você vai ter um humor mais regulado, você vai ter ansiedade mais regulada, você vai começar a responder melhor ao ambiente, né? Então você não vai ter tantas recompensas imediatas, você vai regular diversos pontos, até mesmo os vícios comportamentais, como eu cito em outro episódio. Tem a questão da meditação, que é uma prática muito interessante, né, que ela ajuda bastante a melhorar a qualidade de vida. Tem outro episódio muito bom, o episódio do sono no canal é o episódio número 3, o episódio da meditação é o episódio número 7. Outro vídeo muito interessante é o vídeo sobre a ansiedade, episódio número 6, que como a ansiedade interfere na nossa vida, eu explico os tipos de ansiedade, tudo como ela é regulada. Tem o da depressão, que é o episódio número 9, bem interessante você assistir esses episódios se algum deles for atrativo para você. Tem o episódio número 12, se eu não me engano, sobre o aprendizado, que eu falo como eu aprendi, como eu venho aprendendo cada vez mais na minha vida, como eu uso os meus estudos para aprender mais. Então é um episódio bem interessante. E tem alguns outros temas diversos que estão no canal, como por exemplo vícios comportamentais, o episódio 8. O episódio 2 eu falo um pouco sobre recompensas imediatas. E esses episódios, eles se complementam de forma que um amplia o conhecimento que você tem do outro. E relacionando os itens, colocando melhoras na sua vida, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou falar aqui, repetir, né, novamente, mas a repetição é a mãe do aprendizado, né? Tem uma frase que diz isso, então eu vou repetir novamente para que vocês consigam entender como que uma rotina consegue chegar ao ideal. Começando, você melhora o sono. Então tem todo um episódio, tem o que eu repito nos demais, então eu não vou deixar o vídeo aqui tão repetitivo, mas regular o horário do café, do chimarrão, pegar luz natural, evitar luz artificial, não ver coisas que te deixam para cima de noite, resumindo o sono. Depois do sono, é interessante regular a alimentação. O sono deve ser sempre ou quase sempre a primeira coisa a regular, a menos que a pessoa tenha crises suicidas e precisa se acalmar, por exemplo, ou tenha outra coisa que está em prioridade anterior ao sono. O sono geralmente vai ser o primeiro ponto e ele vai melhorar os outros pontos da vida dela. Depois tem a alimentação, que você precisa regular o seu ambiente, você precisa não ter besteira, deixar a comida que você quer comer pronta, isso é de extrema relevância. Depois da alimentação tem a questão médica, é muito importante que você regule a questão médica, que você consiga ver se você tem anemia, hipertireoidismo, hipotireoidismo, ver se tem algum ponto que está interferindo na sua vida. A anemia, por exemplo, ela se assemelha muito à depressão nos sintomas, mas uma é física e a outra é psicológica, o que são tratamentos completamente diferentes. Então é muito interessante que você avalie se você tem alguma demanda, alguma necessidade, para que não se confundam os sintomas. A depressão é uma tristeza, a anemia é uma fraqueza, tá? E diferente do que as pessoas pensam, depressão não é frescura, depressão não é uma fraqueza da pessoa. Se você quer entender mais, veja o episódio número 9, eu explico um pouco, eu até deixei uma thumb, que é aquela imagem de fora chamativa no sentido depressão realmente é frescura, e já estragando aí quem ainda não assistiu o vídeo, já deveria ter assistido. Depressão não é frescura, tá, gente? Depressão é uma coisa séria e deve ser tratada. Continuando, outros itens que são avaliados é a questão da atividade física. É interessante quem pode deixar de ser sedentário, fazer mais atividade física, melhorar a qualidade de vida. Outro ponto relevante que eu mexo muito é a meditação. Tem um episódio próprio da meditação, tá? O episódio número 7, então se você quiser ver um conteúdo mais específico. E tem alguns comportamentos que são recomendados, como por exemplo, rezar, conversar com um amigo, ouvir uma música, são comportamentos que geralmente são benéficos e ajudam a melhorar o momento.
Tem comportamentos que não são tão bons assim, geralmente podem ser considerados uma perda de tempo, mas não são lesivos, como assistir um filme, série, TikTok, ver vídeos no YouTube, jogar no celular e redes sociais em geral. Elas não são consideradas muito mais que perda de tempo às vezes. Às vezes não é nem perda de tempo, tá? Dependendo da pessoa, dependendo da prioridade, não é nem isso. A pessoa definitivamente tem uma qualidade de vida boa e está investindo um tempo de lazer. Tem que levar esse fator em conta também. Outro item relevante, né, que é interessante saber, aí já começa a vir os lesivos, como por exemplo se arranhar, se morder, roer unha, né, arrancar o cabelo. São comportamentos ruins, né, de certa forma, que depois disso vem cigarro, mutilação, bebida, uso de drogas, que são comportamentos que devem ser removidos de alguma forma. Inclusive, para crises de ansiedade, né, em vez de ir para esses comportamentos ruins, é bom segurar gelo. E para pessoas que se cortam, é bom esfregar o gelo onde tem vontade de se cortar, que é um comportamento neutro. Ele vai gerar uma queimação, não é a mesma sensação, mas ele não gera nenhum tipo de lesão, né, sendo aí considerado algo aceitável, digamos assim. Então, esses são comportamentos de sugestão que eu tenho para você. Avalie o vídeo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da minha história, um pouco de como que surgiu o método. Eu notei aí a importância da saúde mental na época que eu estava no ensino médio. Eu acabei tendo alguns problemas. Tive outros problemas na época da faculdade, né? Não relacionado à faculdade mesmo, questões pessoais. E acabei que percebi que muitas pessoas têm também essa dificuldade, têm também dificuldades parecidas e também não conseguem aproveitar o dia delas. Aí dessa maneira eu acabei criando, né, o podcast, tem outros projetos que eu estou me envolvendo. Agora eu estou vendo para iniciar live todas as quintas, 7h30 da noite. É uma coisa que eu estou querendo fazer, né, aí com a galera que vem me acompanhando. É um horário que eu acredito que fica bom para mim no momento. Deixe comentários, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa comentários, diga o que você gostou, o que você não gostou. As minhas redes sociais estão na descrição, incluindo um canal no Telegram que eu pretendo começar a colocar conteúdo exclusivo nele toda semana. Eu ainda não consegui organizar, mas teve no momento só uma pessoa que entrou ainda no canal, né? Tudo relativamente novo. Estou tentando conciliar os vídeos com o trabalho e com a vida que eu levo. Ainda está sendo puxado, mas eu estou conseguindo de certa maneira. Tenho formulário com perguntas sobre esse episódio. No caso do formulário de hoje, vão ser algumas perguntas aí sobre a minha vida, tá? Já que o episódio se tratou da minha vida e eu falei de alguns comportamentos no final, que dá para colocar algumas perguntas sobre esses comportamentos. Então é isso aí, galera. Até a próxima.